E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui pronto para mais um vídeo aula e hoje iniciar a semana com tudo. Esta semana a gente tem muitas aulas, muito conteúdo para ser aprendido, muita coisa para refletir também e notas a serem adquiridas, tá? Por isso eu peço vocês disposição para a gente começar a semana com tudo e compromisso nas atividades e nos trabalhos que forem aplicados. Lembrem-se também de estar realizando as avaliações que estão sendo aplicadas lá no Google Drive. Todos os dias vou estar mandando o link de uma prova nova e que ela fica disponível por 48 horas, ou seja, por 3 dias. Você pode estar fazendo ela durante 3 dias, porque depois desses 3 dias o link vai expirar e você não consegue mais fazer a prova. Mas vamos começar o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos estudar conteúdo de português. Peguem o livro de vocês do módulo 3, coloquem aí no conteúdo de português para a gente começar na página 10. A gente começa hoje o módulo 3 de português, página 10. Vamos lá? Gente, no módulo 3 aí de português a gente começa falando sobre a linguagem, né? Todo mundo sabe que nós desenvolvemos de forma bem avançada os métodos de comunicação. Bem antigamente, nós tínhamos métodos de comunicação bem antigos. A gente se comunicava através de gestos, através de códigos, barulhos que não eram formados por palavras, mas sons que permitiam a comunicação entre os primitivos. Hoje em dia, nós temos diversas formas de nos comunicarmos e, inclusive, essa comunicação muda de país para país e dentro de um próprio país a gente consegue fazer vários tipos de comunicação. A gente consegue, por exemplo, alavancar as comunicações, uma comunicação visual, uma comunicação gesticulada, uma comunicação verbalizada, que a gente chama também de oralizada, né? Comunicação através da escrita, comunicação através do áudio, né? Quando a gente fala e alguém escuta. Então a comunicação já é bem extensa. Mas vocês em algum momento já tiveram dificuldade de se comunicar com alguém, de falar algo para alguém? Bom, se vocês não tiveram, eu preciso dizer que eu já tive sim. Existem pessoas que infelizmente têm algumas deficiências ou são portadoras de algum tipo de síndrome ou problema, né, que acabam dificultando a elas a comunicação e nós precisamos estar nos adaptando a essa comunicação. E um exemplo assim muito verídico e muito comum são as pessoas que são deficientes auditivas, que têm deficiência auditiva. Ou seja, elas não conseguem ouvir e por isso não conseguem desenvolver a fala. E para nos comunicarmos com elas é necessário que a gente aprenda a linguagem de sinais, né, que é a Libras, que não é tão fácil, precisa muita dedicação. Eu, por exemplo, não sei falar fluentemente a linguagem dos sinais, mas arranho algumas coisas. Para se comunicar com essas pessoas, a gente usa então uma forma diferente de linguagem que nós usamos normalmente no nosso cotidiano, que é a linguagem dos sinais, ou as expressões. Vocês podem observar, se você estiver conversando com alguém, mesmo que não esteja verbalizando para essa pessoa, algumas coisas podem ser ditas sem você falar nada. Por exemplo, se você está triste, você pode dizer para essa pessoa que está triste sem precisar verbalizar isso, quando você faz uma carinha de tristeza. Ou então, se você está muito zangado ou chateado com alguma coisa, você também pode falar para alguém que está zangado sem precisar falar nada, apenas com as modificações do seu rosto. Isso. Tudo isso é comunicação. Ou também através de gesto, quando você quer dizer algo a alguém, que você já tem uma certa intimidade com essa pessoa e precisa comunicar alguma coisa. Por exemplo, uma viradinha de olho, quando você faz assim, você está comunicando algo para alguém. Tudo isso é conversa sem precisar da oralidade, sem precisar de verbalizar isso. No livro ele traz uma indicação de leitura muito bacana, que o nome do livro é O Silêncio da Júlia. Esse livro ele fala sobre uma menina que tem deficiência auditiva e sobre a amizade que ela consegue construir com outros colegas que não têm o problema que ela.
Eles conseguem desenvolver técnicas para a comunicação e a forma como eles venceram essas barreiras para poderem se comunicar. O livro é bem bacana e tá aí a contracapa, O Silêncio de Júlia. Depois, qualquer coisa, o livro é da FTD, né? É a papelaria FTD. Depois vocês podem ter acesso a esse livro baixando. Eu posso até estar indicando o PDF dele para vocês estarem lendo. Quem escreveu foi o Pierre Cohan, né? O livro. E O Silêncio de Júlia é um dos destaques da literatura infantil. Vocês vão então responder sobre essa questão da linguagem na página 11 a respeito do que a gente acabou de conversar, tá? São só 4 questõezinhas muito fáceis e que vocês vão conseguir responder sem muita dificuldade. Tem mais questões aí na página 12 que vocês também vão estar respondendo sem muita dificuldade, porque tudo está relacionado ao que nós tivemos de breve conversa a respeito dessa habilidade de se comunicar. Mas vamos falar de mais assuntos novos aqui sobre português, porque agora a gente vai falar sobre a acentuação gráfica das palavras. Esse assunto que não é novo, a gente já falou muito sobre isso, mas vamos continuar batendo nisso, sobre essa questão de acentuar as palavras. Nós sabemos que a gente tem 2 acentos principais, o circunflexo e o agudo, né? O agudo, ele dá um som mais aberto na palavra, na letra, na verdade, perdão. Ele dá um som mais aberto na sílaba, enquanto o acento agudo dá um som mais fechado, dá um som mais nasalado. Pode prestar atenção. Quando você fala chaminé, né, nós temos um acento agudo no E, chaminé. O som ele sai para fora da sua boca. Quando você usa um acento circunflexo, esse som ele muda. O som fica nasalado, é como se você falasse com o som jogando para o céu da boca, para o fundo aqui do nariz. Por isso que a gente chama de som nasalado. Então, nós temos aí esses 2 principais acentos, o acento circunflexo e o acento agudo. É importante que a gente saiba diferenciar na hora de acentuar as palavras qual acento eu vou usar. E a principal forma de identificar isso é pronunciando bem a palavra e identificando quando o som vai ser mais aberto, o som vai ser para fora e quando o som vai ser nasalado. Por exemplo, a palavra você, pode prestar atenção, quando você fala você, o som vai para essa região aqui, ele não vai para fora, ele vai para dentro, né? Ó, você. Pode prestar atenção que o som fica aqui. O som ele fica localizado nessa região mais interna da boca, né? A gente chama de som nasalado. Ok, até agora, gente? Ó, outra palavra é a palavra mãe. Mãe possui acento possui acento until, né? E o until também ele dá um som mais nasalado na palavra, mas ele também dá um som diferente, modifica o som desta palavra. Mas vamos ler aí uma frase que o livro está nos proporcionando na página 13 para a gente só enfatizar o que nós estamos falando aqui sobre sílaba tônica. Vamos lá. Na questão 1 ele diz assim: a mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Pronto? Ó, prestem atenção que algumas palavras aí elas estão com acento circunflexo com acento agudo e elas têm sons modificados. Vamos pegar aí o livro de vocês, um lápis ou um marca-texto e estaremos aí então grifando as palavras que têm acento. Vamos lá. Grifem. Ótimo. Depois de grifarem, vamos ler elas. Mãe dá nó. Tênis. Até agora, ok? Ó, nós vamos perceber aí que nós temos 1, 2, 3, 4 palavras com acentos e que essas palavras nos permitem fazer uma leitura diferente quando estão acentuadas. A palavra mãe me dá também um som mais nasalado porque ela tem um til. A palavra
Da, ela tem um acento agudo, ó, da, e o som sai mais externo. Nó, nó. É como se fosse uma pancadinha. Nó, som bem mais baixo. A estas sílabas que recebem esses acentos, a gente chama elas de sílabas tônicas, ou seja, elas têm um som mais forte na sua pronúncia, porque elas são acentuadas e por isso são chamadas de sílabas tônicas. E aí nós vamos poder observar claramente na sílaba da e nó, quando nós temos o do e o no sem o acento. A gente lê da seguinte forma: no, do, no cadastro, do tênis. Quando não há a presença do acento. Mas e quando há? Veja como muda. Da, nó. O som, ele se torna mais forte. A gente tem uma presença maior, uma força maior que nós colocamos na hora de pronunciar estas palavras acentuadas. Observem também uma coisa bem bacana que o livro nos dá, palavras para exemplificar, que são monossílabas, ou seja, elas não possuem mais que uma sílaba. As monossílabas, elas possuem apenas uma sílaba. Então, as monossílabas, que são acentuadas, elas são chamadas de sílabas tônicas, ou seja, que elas possuem um som mais forte. Aí embaixo nós vamos ter aí uma atividadezinha só de ligar, onde você vai ligar qual sílaba que tem um som mais forte e a que tem um som mais fraco, fica bem de graça. A gente sabe que quem tem um acento está mais forte, quem não tem está mais fraca. Só lembrando que a sílaba que não possui acento, ou seja, ela não tem um som forte, ela é chamada de sílaba átona, atônica, ou seja, as sílabas atônicas, elas não têm som forte. E as que têm som forte são chamadas de sílabas tônicas. Vamos para a página 14, onde o livro enfatiza mais ainda essa ideia e ele conceitua aí nesse primeiro quadrinho amarelo em cima sobre o que eu acabei de falar. Vamos só ler juntos nesse quadrinho amarelo, o primeiro quadrinho amarelo da página 14. As palavras monossílabas, ou seja, que só possuem uma sílaba, com pronúncia forte, são chamadas de sílabas tônicas. As palavras monossílabas com pronúncia fraca são chamadas de sílabas átonas. Foi o que eu falei há pouco tempo. E aí ele exemplifica. As palavras monossílabas tônicas da e nó, da frase da página anterior, receberam acento gráfico. Veja a seguir as monossílabas tônicas. Todos esses quadrinhos aqui, eles são sílabas tônicas. Mas qual é a diferença que existe dentro desse grupo de palavras? Quem é que consegue observar para mim? Isso mesmo, gente. Nem todas essas sílabas tônicas elas são acentuadas. Isso quer dizer o quê? Que nem toda sílaba tônica ela vai ser acentuada. Existem sílabas que são tônicas, que têm som forte, sem precisar de acento algum para dar esse som a ela. E aí a gente vai ver que sílabas são essas nesse quadrinho amarelo quando o livro conceitua para vocês. O segundo quadrinho amarelo da página 14. As monossílabas tônicas terminadas com A ou AS, E ou ES, O ou OS e em ditongos abertos EIS, ELS, OIS recebem acento gráfico. Por exemplo, gás, mês, dó, rei, réis, céus e sóis. Lembram que é o ditongo, né? São um encontro de duas vogais. Caso vocês tenham esquecido, revisem o conteúdo com as videoaulas no YouTube ou leiam o conteúdo do módulo 2 do livro de vocês. As monossílabas átonas nunca recebem acento gráfico. Por exemplo, da e nó. Gente, exatamente isso. Monossílabas átonas não recebem acento. Por quê? Porque o som delas é fraco. Se é átona, não tem som forte, então não tem acento. Porque se coloca acento, ela deixa de ser átona e passa a ser tônica, ou seja, sílaba forte.
Até agora tudo bem, gente? Acho que deu para pegar aí bem essa questão da acentuação. E eu vou deixar para vocês fazerem a atividade aí da página 15, que fala sobre a acentuação gráfica das palavras e classifica as sílabas tônicas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, um assunto que vocês também já discutiram antes comigo, tá? Na página 15 é só uma questãozinha. E logo a gente tem mais atividade de português para estar discutindo sobre sílaba tônica. Gente, eu vou ficando por aqui. Que semana maravilhosa que a gente começa hoje. Fiquem com Deus. Eu estou aqui ansioso por tudo que nós temos para discutir esta semana. E eu espero vocês nas videoaulas. E quero dizer que essa semana a gente tem videoconferência logo. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. E tchau, gente. Até a próxima.